Como eu engravidei com um ovário só. Acredite que é possível, se esse também for o seu sonho. Meu nome é Ana Galvão, eu sou designer de moda, ilustradora, bordadeira, pesquisadora histórica e também conselheira da Ilha da Madeira no Brasil. E hoje vim falar de um assunto completamente diferente. Eu só tenho um ovário esquerdo e eu vou te contar essa história. Nesse momento eu tô com 27 semanas, a minha bebê se chama Olivia e esse vídeo também é pra ela, né? Esse registro de quando ela ainda estava no forninho. O que acontece? Eu tive um tumor quando eu era adolescente, eu tinha 15 anos. Se chama teratoma. Antigamente até diziam que era gêmeo parasita, porque depois que eu fiz a biópsia viram que tinha material genético dentro desse tumor. Ele teria sido, por exemplo, um gêmeo no momento em que minha mãe engravidou e esse gêmeo não recebeu nutrientes e aí ele se aloja dentro do teu corpo. Essa era a teoria antiga. Até dizem hoje em dia que faz parte do folclore médico. Eu descobri isso porque eu fiquei 7 meses sem menstruar. E claro, era aquele início, minha mãe não tinha passado por isso, achava que era uma questão de uma menstruação irregular, normal nos primeiros anos, depois que você menstrua. Eu não tinha nenhum outro sintoma. Enquanto o tumor estava ali crescendo, eu não tinha dor alguma, nem cólica. E isso é uma questão genética minha, nenhuma mulher na minha família sente cólica. E eu também vou contar sobre isso. E esse teratoma, que é um tumor benigno, ele era tão grande, expandiu o meu ovário esquerdo. Então não tinha como salvar o órgão. Eu tive que tirar realmente o ovário esquerdo inteirinho. E naquela época eles deixaram a minha trompa. Então eu fiquei só com o ovário direito, a trompa e a trompa do esquerdo, né, suturada ali. Eu era muito nova, né? Não tinha nem beijado na boca nessa época. Até eu encontrar meu marido, até eu casar, foram bastantes anos e sempre convivendo com aquele peso de que as minhas chances tinham sido reduzidas pela metade. Metade da minha reserva tinha ido pro ralo super cedo na vida. Eu já tinha essa pressão psicológica e esse medo de nunca vir a acontecer. Eu fiz um acompanhamento endócrino e me passou um coquetel de remédios que eu, na realidade, não precisava. E esses remédios foram Androcur, metformina e o anticoncepcional. E eu tomei esse coquetel mais de 10 anos. Foram 12 anos, mais ou menos. Eu acredito que esses remédios tenham destruído parte da minha flora intestinal, parte da minha flora do estômago. Ao longo do tempo, vim notando uma anemia, minha hemoglobina sempre baixando. Parecem, ao meu ver, né, depois de ler muito sobre isso, né, que é uma consequência. Enfim, casei e aí a gente começou a tentar, tava acima do peso, tava pesando 63 quilos mais ou menos. Eu tenho 1,54 m, então o IMC aí dava no sobrepeso e realmente, assim, eu era inchada. Por quê? Eu achava que podia só comer coisas que eu gostava, que me faziam feliz, né? E isso era muito errado. Aí o que acontece? Eu e meu marido, depois de alguns meses de tentativas e sempre aquela frustração, a gente procurou um especialista. Depois de olhar os nossos exames, simplesmente jogou a gente pra fila da FIV. Na época, eu tinha 28 anos e ele acho que tinha 32. E aí eu pensei, cara, eu não vou fazer FIV nessa idade, não faz sentido. Também não tenho 30 mil no meu bolso pra fazer esse tipo de coisa. E aí, parece que é de Deus, né? Apareceu pra mim no Instagram o patrocinado da Monielle Cunha. E ela é uma nutricionista de São Paulo. Comecei a consumir o conteúdo dela e eu decidi fazer uma tentativa. Vou comprar um curso mais barato, foi o de 21 dias, e eu fiz uma dieta. Isso aqui é pelo meu filho, não é só por mim, não é só pela minha saúde, meus futuros filhos. Preciso realmente parar de ficar me matando com comida com açúcar, chocolate, começar a me cuidar melhor. E aí foi o que eu fiz. Eu segui direitinho os 21 dias do desafio dela. E assim que acabou, eu engravidei, naturalmente. Óbvio, o meu corpo estava precisando disso, meu corpo sentiu aquele impacto. Houve uma mudança aqui da limpeza que eu fiz no meu organismo,
fez com que desse certo a fecundação. Só que o resto não deu. Percebi que tava grávida, contei pra todo mundo, foi uma hora né, de felicidade, de graças a Deus, a gente consegue naturalmente. E isso pra mim foi realmente um abre portas. Só que eu perdi com 6 semanas, foi bem no início. Veio, né, um pouco de tristeza, claro. Eu tive um aborto espontâneo, não precisei fazer curetagem, foi tudo normal. Primeira vez que eu realmente senti cólica foi 11 horas da manhã, mais ou menos, e aí já tinha saído todo o material. E eu depois, pelas ultras, pude ter certeza. Então, nesse ano que foi 2022, a gente continuou fazendo a dieta, né? E, é claro, não tem como você fazer tudo que ela propõe de uma vez. Foi aos poucos, comprando suplemento, ômega 3, clorela, cogumelo, maitake, os shots que ela manda fazer, a ingestão de sementes trituradas, e eu fui perdendo muito peso. Todo naquele ano, 13 quilos. O que é a dieta dela? Fazer escolhas inteligentes e coloridas no seu prato. Então eu sempre tinha uma proteína e eu sempre tinha muita cor de salada e de outras opções para eu poder ter vários tipos de nutrientes sendo repostos. E isso, cara, rebateu no meu exame de sangue absurdamente. Não vou dizer que eu fui curada da anemia, tá? Porque eu não fui. Também começar a comer fígado, para mim, bovino e de galinha, demorou, tá? Não vou dizer que eu comecei a comer tudo de um dia pro outro, porque não tinha um paladar infantil, mas para algumas coisas eu não conseguia comer. E hoje eu consigo. Então, por exemplo, colesterol, que eu sempre tive alto desde criança, simplesmente normalizou. Glicose normalizou, insulina normalizou, tudo sem remédio, gente. Todos os outros índices melhoraram. Parei totalmente de ter dor de cabeça. A minha menstruação, ela já vinha meio rala. Quando, eu era adolescente, vinha 4, 5 dias de um volume legal. Mas a partir dos 22 anos ela foi diminuindo para 3 dias. E hoje em dia são 2 dias. E isso era uma das causas, um dos achados que eu tinha, que era o endométrio fino. E aí, em novembro de 2022, eu engravidei de novo. Só percebi porque tive um sangramento. E aí fui fazer um teste, depois que uma amiga me avisou, e percebi que realmente eu tava perdendo de novo. Vai dar certo em algum momento, eu vou continuar aqui. No ano de 2023 não aconteceu nada, eu não percebi que tenha engravidado. Eu trabalhei muito durante esse ano e eu continuei naquela faixa de peso, gente. Eu tava pesando 51 quilos mais ou menos. No final do ano, a gente teve muito trabalho. Eu faço bolo de mel da Ilha da Madeira e vendo pela internet também. Aqueles 3 meses, últimos meses do ano, comendo, assim, não muito bem. Eu comi coisas congeladas, muito iFood, não estava conseguindo manter a dieta da Monielle, né, do curso. Porque nesse interim eu comprei o curso maior. E aí eu pensei, o que me falta agora é realmente conseguir fazer exercício todo dia, ou pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana. É difícil. Quando você trabalha com coisas artesanais, tudo demanda muito tempo. E você tem também as suas próprias tarefas domésticas. Quando eu menos esperava, porque eu tinha colocado na minha cabeça, em fevereiro eu vou começar tudo de novo. Tinha até comprado uma corda pra pular e já tinha começado a pular, gente. Tava vendo vídeo no YouTube pra fazer exercício quando o positivo veio, no mês de janeiro de 2024. E aí aconteceu. E a bebê, menos de 6 semanas, ela já tinha coração, já tava ali batendo pra caramba. Ela se desenvolveu muito bem e eu mantive segredo da minha família até a 14ª semana, porque eu não queria passar por aquela decepção de novo. Queria ter certeza de que realmente dessa vez era pra ser. E a Olivia tá aqui. Ó, como ela tá enorme. De ladinho. Claro que eu não tô em pé, né? Eu tô sentada, então é meio difícil de ver. Mas, graças a Deus, não tenho diabetes gestacional, pelo menos até agora. Não tenho pressão alta, o ecocardiograma deu tudo certo, o morfológico deu tudo certo. Todos os exames que ela fez, ela tá perfeita.
Tenho tudo pra agradecer a Deus por isso. É a nossa primeira bebê. Caramba, eu tô doida pra ver depois como é que ela vai ficar quando ela ver esse vídeo. Então, quais eram todos os diagnósticos que a gente tinha? Eu não ter ovário esquerdo, endométrio fino, TSH levemente alterado, eu tenho um microadenoma na hipófise desde 2019 e esse microadenoma ele secreta prolactina, que é o hormônio da amamentação, né, do leite. Vocês sabem que quando a mulher tá amamentando, ela não engravida. Outra coisa que foi achado nos exames: incompetência istmo-cervical. Eu fiz a histeroscopia 2 vezes e nas 2 vezes, em anos diferentes, deu esse achado. Eu não sei se é porque eu fico muito relaxada. Tanto esse exame quanto a histerosalpingografia eu tirei de letra, porque, assim, eu não fico pensando muito se vai doer, se não vai doer. Simplesmente tem que fazer e ponto. Acabou. Esses exames são muito rápidos. A única questão é que para fazer a histerossalpingografia, como eles colocam aquele gás lá dentro, eu fiquei cheia de gases no dia seguinte. Mas no momento não doeu, entendeu? Eles enfiam o negócio lá dentro para poder tirar o raio-x e realmente não doeu pra mim. Nem precisei de sedação, nem nada disso, gente. Não tem porquê. E dizem que pra quem tem trompa obstruída, o que não é meu caso, gente, eu não tinha a trompa do ovário direito obstruída. Eu tinha salpingite, salpinge, sei lá, uma coisa assim, na trompa que foi suturada na época do tumor. Tipo uma inflamação, mas não é hidrossalpingite, é só salpingite. É uma inflamação antiga e meio que deixa a região ruim para o espermatozoide. Só que como ali não tem ovário, na minha cabeça não faria diferença, né? Porque o espermatozoide que vai dar bom, ele vai para outra trompa. E o último achado era do meu marido no espermograma, que ele tinha... Assim, o espermograma não deu ruim, mas foi pouco material. Tinha muito espermatozoide. A única questão que era ruim era o Kruger. O Kruger dele era bem baixo, menor do que 2,5, era uma coisa assim. O que acontece? Meu marido tem um problema respiratório e ele precisa usar a CPAP. E nessa época que a gente fez a consulta com especialistas de fertilidade, ele não usava, ele não tratava, não fazia nada. E, assim... incrível, se você tiver um marido que tem um problema desse, faça ele alugar a máquina de CPAP ou comprar, porque deu certinho, gente. Ele começou a usar a máquina em outubro de 2023. São de 70 a 90 dias para o espermatozoide se renovar. Outubro, novembro, dezembro, e aí eu engravidei em janeiro, gente. Então foi isso. A gente tinha esses achados médicos e a gente engravidou naturalmente, graças a Deus. Isso também é possível pra você, mas se você tiver tendo uma dieta ruim, quando você come mal, você sabe, seu intestino não funciona, você vive tendo dor de cabeça, se empanturrando de remédio. Isso é uma coisa que eu também não gosto. Eu sempre tentei tratar tudo com meios naturais, apesar de não estar me alimentando bem naquela época. Eu não gosto de tomar antibiótico, ir no hospital, coisa pra gripe. Pra mim é tudo chá, tempo e descanso. Inclusive, eu tinha espinha quando eu era adolescente e só a partir da metade da gravidez que eu tô, ó, com o rosto limpo, tá? Porque antes eu não tinha. Eu tenho umas... tá meio escuro aqui. Da época que eu estava, né, sem remédios. Tava voltando todas aquelas espinhas que são hormonais, né, que dá nessa parte aqui do rosto. Essa é a minha barriguinha de 27 semanas. E, olha, aquelas coisas que dizem sobre menina, que a menina rouba a beleza da mãe, é mentira. Gravidez de menina dá muita cólica, dá muito enjoo. Mentira. Não tive quase enjoo. E tabela chinesa também é outra coisa que você não deve acreditar, porque a minha dava menino e veio menina. Então... tô aqui com a minha blusinha do Avilhoesa, da Avilhoa, que eu mandei imprimir há um tempo atrás. Fiz algumas pra vender. Mas é isso, gente. Eu comecei essa gravidez pesando 55 quilos, porque eu tinha engordado um pouquinho na época do Natal, né? Da preparação do Natal. E agora eu tô pesando 62.
Aparentemente meu ganho de peso está dentro do esperado. Eu já queria fazer esse vídeo há muito tempo. Uma palavra de esperança para você que está exatamente na mesma situação que eu estive por tanto tempo. Não deixe que te condenem. Diagnóstico não é fim, é começo, é mudança. Procure profissionais que conversem com a sua alma e siga firme no seu plano de mudança, sempre acreditando, pois Deus dá a vontade de ser mãe a quem o será.